graça, irmãos. Quarentenas na vida de Moisés. Vamos falar de algumas, são várias, mas podemos falar aí de algumas quarentenas na vida de Moisés. Uma que a gente pode começar falando é a quarentena do status. Aqueles primeiros 40 anos que ele passa no Egito como príncipe no Egito, um dos príncipes, porque ele era neto adotivo de Faraó, filho da filha de Faraó. Então ele tinha regalias, ele tinha sim o do melhor, com certeza. Estava ali morando no palácio, estava ali realmente sendo bem tratado. Quarentena do status, ou seja, ele cresceu aprendendo o quê? Que o que valia era a posição, era a cadeira, que o que valia era fazer parte de uma família poderosa, que isso tinha valor, que isso era o que importava. Ele estava acima do que? De, por exemplo, de um escravo, de uma outra nação inferior. Isso é o que ele aprendeu durante seu crescimento todo, com certeza. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Nós temos essa visão de que a posição é o que vale, a cadeira é o que vale, o poder é o que vale. Nós já passamos por isso, nós sabemos como é. Lutamos para agradar o homem, o outro. Lutamos por causa de um cargo na igreja, uma posição, achando que isso é tudo. Achando que isso é o que faz a diferença. As pessoas olhar pra gente e falar: puxa, o cara tem vários cargos, o cara é impressionante, o cara tem uma posição maior do que a do outro. Sendo que aos olhos de Deus nem sempre é assim. Cadeira, na verdade, para Deus não é nada. E o maior para Deus, na verdade, é aquele que é o menor. Então a visão de Deus em relação a isso não tem nada a ver da maneira que o homem olha. Mas para Moisés e para nós, um certo tempo, existiu essa quarentena do status. Achávamos que estávamos bem com Deus porque estávamos bem com o homem. E muitas das vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra. A segunda quarentena que a gente pode comentar é a quarentena da humilhação, quando Moisés decide que iria viver agora da verdade, porque ele era hebreu e acabou. Ele matou o egípcio, fugiu, e aí ele é taxado como assassino, fugitivo. Ou seja, a quarentena da humilhação. 40 anos no deserto, humilhado, escondido. E conheceu ali Reuel, seu sogro. Irmãos, mas a questão qual que é? Quando a gente escolhe pela verdade, quando a gente decide pela verdade, vamos entrar num período de quarentena de humilhação também, com certeza. Aí você é caluniado, atingido, atacado, porque você escolheu pela verdade e não pelo status, e não pela cadeira. É interessante isso. Todo mundo também talvez já passou, se não passou, vai passar por essa quarentena de humilhação. Outra quarentena que a gente pode comentar é a quarentena da intimidade com Deus. Que Moisés agora tem 40 anos, que quando Deus aparece para ele na sarça, ele começa a ter intimidade com Deus profunda. E agora esses últimos 40 anos que ele lidera o povo a sair do Egito, a se libertar do Egito, ele foi considerado o homem mais usado por Deus em sinais e maravilhas, como nunca antes alguém e como nunca depois alguém haverá. Então é interessante isso, que nesses últimos 40 anos ele viveu as maiores experiências da vida dele e que algum ser humano já pôde pensar em viver. A quarentena da intimidade com Deus. E seria bom que essa quarentena jamais terminasse na nossa vida, mas que durasse perpetuamente. Essa sim é uma quarentena que nós jamais queríamos que terminasse. A quarentena da intimidade com Deus. Moisés passou também por isso, graças a Deus, e que a gente venha viver nela perpetuamente também, em nome de Jesus. Então essas 3 quarentenas são a que nós queremos comentar e compartilhar com os irmãos, mas são várias na vida de Moisés, viu? Quarentena do status, quarentena da humilhação e 40 anos de intimidade profunda com Deus. Amém? Deus abençoe e Deus se esclareça mais, em nome de Jesus. Paz e graça.